Boa tarde, pessoal. Meu nome é José Fabiano, estou aqui hoje com o professor Samuel Silva. Iremos apresentar o efeito do anti-envelhecimento do exercício, o papel dos telômeros na doença e no desempenho físico. Professor Samuel Silva Guiar, a palestra é toda sua, seja bem-vindo, fique à vontade. Perfeito, obrigado, José. Primeiro, boa tarde para todo mundo aí. Obrigado pela presença, obrigado por disponibilizar um pouquinho do tempo de vocês para estar aqui comigo. Espero que a gente tenha uma boa tarde, uma tarde razoável de discussões. Vou me apresentar primeiro para vocês, rapidamente, óbvio, né? O meu R é parecido com o de vocês, daí de Minas, né? Não é tão puxado assim, mas é parecido com o de vocês. Eu venho de São Paulo, num local chamado Cidade Quêmio-Poá. É uma cidadezinha pequenininha, com 118 mil habitantes, mais ou menos, né? Minha graduação foi em Educação Física, fiz licenciatura e bacharel em Educação Física, né? Entrei na faculdade em 2011 e saí em 2014. Em fevereiro de 2015, eu vim para Brasília para prestar a prova do mestrado, então eu peguei um ônibus, fiquei 600 horas no ônibus de São Paulo até aqui para fazer a prova, então me mudei para Brasília para fazer o mestrado a princípio, e aí a gente sabe como é que a vida nos leva, né? Eu fiz o mestrado, terminei em 2017, estudando envelhecimento, né? Em 2017 mesmo já ingressei no doutorado e há pouco menos de 2 meses atrás, eu defendi meu doutorado também estudando comprimento dos telômeros em atletas master. Eu vou apresentar alguns dos nossos trabalhos aqui, né? E a partir de agora, ainda não sei o que eu vou fazer, se eu vou fazer um pós-doc ou uma segunda graduação, mas uma coisa que a gente sabe é que parar de estudar a gente não vai parar nunca, né? A profissão que a gente escolheu não nos permite parar. Então, basicamente, esse é o Samuel da Zona Leste, mas não sou corintiano, graças a Deus. Eu tenho juízo, eu presto em casa, né? Então, dos 4 em casa, só eu sou gente boa, o resto é tudo corintiano. E eu gostaria de começar a nossa conversa com vocês, provocando vocês com essa pergunta. Aonde vocês gostariam e como vocês gostariam de estar com 70, 80, 90, quiçá aí 100 anos, né? Aonde nós gostaríamos de estar, né? Num leito de um hospital ou numa cama, dependendo dos nossos familiares para tudo, ou talvez estarmos como esse senhor do lado direito da tela de vocês, saltando, correndo, com uma saúde que talvez algum de nós não tenhamos na casa dos 30, 40 anos, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer com vocês é provocá-los nesse sentido. E aí, a partir daqui, eu vou fazer um overview aí do papel do telômero na doença, né, nas associações que se tem encontrado, e também o papel do telômero no esporte, no desempenho, principalmente se tratando no desempenho de indivíduos com idade avançada que fazem exercício, fizeram exercício ao longo da vida. Bem, a gente sabe, né, o IBGE, ele nos mostra que a população mundial, idosa, ela vem avançando numa velocidade cada vez maior, né, e que há poucos anos atrás a gente dizia que trabalhar com a população idosa era a população do futuro, mas cada vez está mais claro para todo mundo que trabalhar com o idoso já não é mais a profissão do futuro, e sim a profissão do presente. Inclusive, quem não pensa nisso, talvez já esteja até um pouco atrasado nesse sentido, né? E se tratando de Brasil, também esses números não mudam muito, né? As estimativas mostram que em 2014
cerca de 13% da população brasileira eram de idosos. E em 2050 serão quase 30% da população brasileira idosos, né? Então, e 2050 já está aí, né? A gente acha que está muito distante, mas a impressão é que a gente tem, principalmente com essa pandemia, é que cada ano que passa parece que está se passando 10 anos, né? Então, 2050 já está aí e a gente tem que estar preparado para atuar com essa população. E concomitante ao envelhecimento acelerado da população, a taxa de natalidade vem caindo basicamente na mesma proporção, ou numa proporção muito semelhante. Cada vez mais nós estamos tendo menos filhos. Então, expectativas mostram que lá em 2060, nós teremos uma população de por volta de 14% de crianças de 0 a 14 anos e uma população de quase 30% de idosos, né? Então, aquele famoso gráfico do IBGE, ele está mudando a sua conformação, né? Então, trabalhar com idosos, cada vez mais nós estamos envelhecendo, né? A gente envelhece desde o momento que a gente nasce. E qual é o conceito de envelhecimento celular, né? Se tratando, a gente vai fazer um paralelo aqui entre envelhecimento celular e envelhecimento cronológico, que são duas coisas razoavelmente diferentes, né? O envelhecimento celular nada mais é do que um processo inevitável e inerente a todos os seres humanos. Já tem alguns trabalhos mostrando supondo, né, sugerindo o rejuvenescimento celular, né, e isso nos traria aí uma propaganda mais intensa nesse sentido de rejuvenescer, né, mas ainda os trabalhos são escassos, mas a gente sabe hoje, já está bem estabelecido na literatura, que é um processo inevitável, contínuo e inerente a todos os seres vivos. E o envelhecimento, ele está associado ao risco de desenvolvimento de diversas doenças, né, tais como hipertensão arterial, diabetes tipo 2, câncer, sarcopenia, dislipidemia, né, então se a gente visualizar essa figura da direita, quanto mais velhos nós ficamos, maior o número de células senescentes nós temos, né? E essas células senescentes, elas já não se dividem como se dividiam antes, elas já não têm a sua função como tinha antes, e isso gera um desempenho celular diminuído. E um marcador muito bem aceito na literatura do envelhecimento celular são o comprimento dos telômeros. Telômeros são estruturas que ficam nas pontas dos nossos DNA e eles têm a função de proteger, manter a estabilidade e proteger o nosso genoma. A gente pode, para facilitar um pouco a vida, a gente pode fazer um paralelo do telômero a um cadarço do nosso tênis. Então, imagine que o cadarço do tênis de vocês, a parte de pano seja o DNA. E a pontinha de plástico do cadarço seja o comprimento do telômero. Qual é a grande função daquela pontinha de plástico do nosso cadarço do tênis? É proteger a parte de pano para que ela não desfie, porque se ela desfiar, a gente não consegue mais passar o cadarço nos buraquinhos lá do nosso tênis, né? Então ele perde a sua função. E o comprimento do telômero a gente pode pensar, obviamente, dadas as proporções, em algo muito semelhante, né? Quando os telômeros eles chegam no encurtamento crítico, aparecem ou maximizam diversas doenças, como eu falei anteriormente. E alguns dos fatores intervenientes que aumentam a taxa de divisão celular, logo diminuem o comprimento do telômero de uma forma mais rápida, ou diminuem a taxa de divisão celular e mantêm o telômero mais comprido, é a função mitocondrial por conta da produção de radicais livres, né, de estresse oxidativo. Então, quando a gente tem uma mitocôndria
que ela já não é tão funcional como ela era antes, por conta do processo de envelhecimento natural, e aqui a gente nem precisa colocar uma doença propriamente dito, né? O envelhecimento por si só diminui a nossa função mitocondrial. A gente sabe que lá na cadeia transportadora de elétrons, que para muitos dos nossos meninos da graduação é um bicho-papão, né, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons para a produção do ATP, essa região é a região que mais produz estresse oxidativo. Então, se a gente tem uma mitocôndria disfuncional, ao invés dela produzir ATPs de uma forma ideal, como a gente vê nos livros de fisiologia humana, fisiologia do exercício, ela começa a produzir muitos radicais livres, estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo, ele manda informações também para a produção de inflamação crônica. Acho que a professora Minuzzi deu uma palestra para vocês aqui também, e ela deve ter falado sobre imunossenescência, né? Então, provavelmente, ela deve ter falado aí sobre os parâmetros inflamatórios voltados ao envelhecimento celular, e provavelmente também ela deve ter falado sobre atletas master, porque ela tem uns 2, 3 trabalhos, se eu não me engano, sobre esse assunto, né? Então, uma produção maior de estresse oxidativo, na qual os parâmetros antioxidantes não dão conta de tamponar, de tampar, de neutralizar esse estresse oxidativo, mandam informações para a produção de a inflamação crônica, essa inflamação crônica manda informação para estresse oxidativo, e isso entra num ciclo vicioso de produção de estresse oxidativo e inflamação. E esse estresse oxidativo exacerbado, ele danifica as membranas, as proteínas e o DNA das nossas células. Então, o estresse oxidativo, ele vai lá e tenta matar aquela célula. E quando esse estresse oxidativo consegue matar uma célula, esse buraco dessa figurinha do lado direito do slide de vocês não pode existir. Então, a célula vizinha, ela precisa se dividir por mitose para tampar esse buraco que não pode existir. E toda vez que essa célula se divide para tampar esse buraco que não deve existir, diminui o tal do telômero. E quando o telômero chega num encurtamento crítico, ele ativa uma proteína chamada P53, que é uma proteína que sinaliza a apoptose. E essa P53 alta, ela diminui o PGC1-alfa e beta, que é muito importante para a função mitocondrial. Então, gente, com uma mitocôndria disfuncional, produz estresse oxidativo, que produz inflamação, que diminui o telômero, que ativa a P53, PGC1-alfa, que a mitocôndria fica cada vez pior, e isso entra num ciclo vicioso, e aí o envelhecimento celular acelerado, ele acontece. E isso já acontece independente de qualquer doença. Obviamente que as doenças, elas vão acelerar esse processo de encurtamento dos telômeros, que é um indicador de envelhecimento celular muito, muito importante. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês uma série de artigos que mostram a associação entre o comprimento dos telômeros e algumas doenças associadas aos telômeros. Ainda é bastante difícil da gente falar sobre causa e efeito, porque os telômeros, eles demandam de um certo tempo para demonstrar encurtamento, né? A gente não consegue, pelo menos nas células sanguíneas, né, e nos tecidos, a gente não consegue visualizar uma diminuição ou um aumento, né, do comprimento do telômero agudamente, né? Isso acontece cronicamente, com exceção das células bucais, que parece que os telômeros, eles encurtam aí de uma forma aguda, né? Então, esse artigo nos traz o papel dos telômeros e da telomerase. A telomerase é uma enzima que tem a função de repor alguns pares de base aos telômeros, né? Lembrando que os telômeros faz parte do nosso DNA, e a doença cardiovascular. Esses autores, eles trazem uma informação bastante importante, né? Que temos fatores genéticos e não genéticos,
que vão atuar no telômero positivamente ou negativamente, e nós temos os fatores de estilo de vida, né? Então, alguns fatores do estilo de vida, como exercício físico, dieta balanceada, sono, controle do estresse, esses fatores de estilo de vida, eles podem diminuir a taxa de encurtamento dos telômeros ou não, né? Então depende da sua escolha, né? E nós temos também os fatores que diminuem o comprimento do telômero, né? Que é o fumo, a hipertensão, o diabetes, a obesidade, estresse psicológico, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, se esses fatores, se esse balanço entre o estilo de vida saudável e o estilo de vida não tão saudável, vai influenciar no encurtamento do telômero, e quando esses telômeros eles chegam no encurtamento crítico, né, que a gente chama isso de senescência celular, as doenças cardiovasculares, elas aparecem ou elas maximizam, né, como assim como outras doenças, né? Tais como, por exemplo, o diabetes. Esses autores, eles mostram para gente que os telômeros mais curtos em pessoas com diabetes tipo 1 se correlacionam não só com o diabetes, com a doença em si, mas com a duração que aquele indivíduo carrega aquela doença. Mas apenas ela se correlaciona fracamente com a função vascular e alguns outros fatores de risco, né? Então a gente consegue visualizar nessa figurinha da esquerda, a figurinha A, que os indivíduos controle que não têm o diabetes, eles têm um comprimento dos telômeros significativamente maior do que os diabéticos do tipo 1. E na figurinha da direita, os autores dividem os diabéticos com diabéticos sem doenças cardiovasculares, que é essa barrinha do meio, e os diabéticos com doença cardiovascular. Então vejam que parece que doenças, mais de uma doença, né? O indivíduo ter várias doenças, maximizam o encurtamento dos telômeros, que é o que mostra essa figurinha B, que os controles eles têm o comprimento do telômero significativamente maior do que somente os diabéticos, somente entre aspas, né? Porque o diabetes por si só já é uma doença bastante complexa, né? E o indivíduo que tem diabetes mais doença cardiovascular, ele tem um comprimento de telômero menor ainda. E olha que interessante, gente. Essa figurinha A da esquerda de vocês mostra uma associação, uma correlação negativa entre os telômeros, o comprimento dos telômeros, e a idade. E, independente se o indivíduo ele não é diabético ou é diabético, o envelhecimento cronológico está associado negativamente com o comprimento do telômero. Isso isso nos traz uma informação muito nova, né? Porque desde o momento que a gente nasce, a gente está tendo divisões celulares, e essas divisões celulares vão diminuir o comprimento dos telômeros. Então, envelhecer por si só já vai diminuir o comprimento dos nossos telômeros. Mas olha só que interessante. Essa linha contínua mostra os diabéticos, e a linha tracejada mostra os controles. E olha só que interessante. O indivíduo que ele envelhece assim, o indivíduo diabético que envelhece assim como o indivíduo que não é diabético, envelhece com a idade cronológica, mas o indivíduo diabético ele tem um menor comprimento do telômero, ou seja, ele biologicamente falando, ele é mais velho do que o indivíduo que não tem diabetes. Então, olha só que interessante. Aqui, talvez esses indivíduos de 70 anos que têm diabetes, eles provavelmente, biologicamente falando, eles tenham mais anos. Sei lá, eles têm 75, têm 80 anos de idade biológica, enquanto que a idade cronológica é de 70 anos. E a figurinha B nos mostra, do lado direito de vocês, nos mostra uma correlação também negativa do comprimento do telômero com a duração em anos do quadro do diabetes, né? A gente sabe que o diabetes, para a maioria das pessoas, do tipo 1, né, elas aparecem ali entre a fase
a fase da adolescência, criança barra adolescência, né? Então, quanto mais anos carregando aquela doença, menor é o comprimento do telômero, mais velho biologicamente falando, esses indivíduos são. E olha só que interessante, né? Porque, por vezes, o diabetes tipo 1, por exemplo, não é algo que a gente controla no sentido de estilo de vida, né? O indivíduo que é diabético tipo 1 é por uma razão inata, né? E não é por uma razão adquirida, vamos se dizer assim, né? E aí a gente pensa, poxa, será que a alimentação, será que o que eu ando comendo vai influenciar no comprimento dos telômeros? Sim. Olha só que interessante esse artigo. Esse artigo, os autores mostram que a capacidade antioxidante total ingerida numa dieta, principalmente vitamina C e vitamina E, que são dois antioxidantes que ficam primordialmente na membrana celular, ela está associada ao comprimento dos telômeros de leucócitos em uma população de crianças e adolescentes. Olha só que legal que eles trazem. Nessa figurinha de cima do lado esquerdo de vocês, mostram que quanto maior for a dieta em antioxidantes total, principalmente vitamina C e vitamina E, maior é o comprimento dos telômeros. Que a gente viu lá em cima, né? Que nos meus primeiros slides, mostrando que o estresse oxidativo exacerbado, né, maior do que as defesas antioxidantes conseguem neutralizar, esse estresse oxidativo ele vai diminuir o comprimento do telômero. Então, parece que dietas balanceadas, obviamente, né, mas dietas com vitamina C, vitamina E, com antioxidantes totais, né, eles diminuem a taxa de encurtamento dos telômeros. E olha que é o mais interessante de tudo desse trabalho. Do lado direito de vocês, na parte inferior, a gente tem um gráficozinho aí mostrando os telômeros, a dieta com antioxidante e a ingestão de pão branco. Olha só que loucura, meninos. Meninos, modo de dizer, né? Porque eu chamo os meus alunos de meninos e eu acabo chamando todo mundo de meninos. Desculpem por isso. Mas, de qualquer forma, sintam-se elogiados nesse sentido, né? Então, olha só que interessante, gente. O indivíduo que ele come ele tem uma dieta alta em antioxidantes, mas come pão branco, farinha branca de uma forma geral, de uma forma pequena, ele tem um comprimento de telômero maior do que o indivíduo que ingere uma alimentação rica em antioxidante e come pão branco. Olha só que loucura, né? Parece que a farinha branca, ela acelera o envelhecimento celular, ela diminui aí o comprimento do telômero. E aí a gente pode fazer um paralelo, né? Obviamente que os meninos mais jovens aí, né, os mais novos aí, eu não sou dessa leva tão nova, o café da manhã deles é um pouco diferente, né, mas se a gente for resgatar aí os nossos pais, os nossos avós, qual que é o café da manhã que os nossos pais ou avós ingerem rigorosamente, né? É o pãozinho francês com manteiga e o café com leite cheio de açúcar, né? E por muitas vezes o pãozinho é molhado no café com leite, né? Talvez alguns de vocês ainda tenham esse tipo de café da manhã, né? Então parece, olha só que loucura, parece que a ingestão de farinha branca, né? De pão branco, que seja, qualquer coisa que seja feita com farinha branca, ele aumenta a taxa de replicação celular e diminui o comprimento do telômero, mesmo se você ingerir uma alimentação, tem uma alimentação rica em antioxidantes, tais como vitamina C e vitamina E. E aí, não satisfeitos, os autores eles dividiram a amostra deles em 5 partes. E eles mostraram, na figurinha A, super vocês, eles mostraram que os indivíduos que comem mais alimentos têm uma dieta mais rica com antioxidantes, eles têm um comprimento do telômero significativamente maior do que as outras 4 partes que ingerem menos. E o contrário é verdadeiro. Os indivíduos que ingerem farinha branca em uma quantidade razoavelmente alta
tem um comprimento do telômero significativamente menor do que quem come ingere alimentos com farinha branca de uma forma bastante diminuída. Então, é muito interessante esse trabalho, né? Nos mostra que já começa a nos dar pistas de que não só a doença por si só diminui os comprimentos dos telômeros, e toda vez que eu falar comprimento do telômero diminuído, vocês entendem um envelhecimento biológico acelerado. Você tem 50 anos de idade cronológica, mas provavelmente você tem uma idade maior do que a que você tem biologicamente falando. E aí, e é óbvio, né, gente? A gente sabe que a alimentação ela está intimamente associada a doenças, né? Indivíduos que comem muita farinha branca, ingerem muito açúcar, estão mais susceptíveis a sobrepeso, que é um fator de risco gigantescamente falando do Covid-19, que está aí, né? Mas também ele é um fator de risco para sobrepeso, obesidade e diabetes, né? Geralmente o indivíduo diabético, ele adquire a hipertensão arterial e isso leva a um problema cada vez mais difícil de conseguir ser tratado ou controlado, né? E aí a gente pensa, poxa, geralmente, pelo menos a gente da área biológica, né? A gente que eu digo, eu que venho da área biológica, a gente por vezes ignora um pouquinho os aspectos psicológicos, né? Mas olha só que interessante. Esses autores, eles mostram pra gente a relação entre a sensibilidade interpessoal e o comprimento do telômero de leucócitos. O que eles querem dizer com essa sensibilidade interpessoal? A sensibilidade interpessoal reflete no quanto eu me importo com o que o outro acha de mim, né? Isso está muito em evidências nas redes sociais, né? Tem muita gente ganhando muito dinheiro, fazendo fortunas, porque coloca a cara a tapa, vamos dizer assim, né? Não tem problema de se expor e não ligam para o que os outros acham dela, né? E tem muita gente que não gosta de aparecer, não aparece porque liga muito para o que o outro acha, para o que o outro fala dela, né? Então essa relação interpessoal, essa sensibilidade interpessoal reflete o quanto que eu ligo do que as pessoas, do jeito que as pessoas me veem. E olha só que interessante, eles mostram pra gente que quanto maior a sensibilidade interpessoal, né, quanto mais a pessoa ligar para que o outro tá achando dela, menor o comprimento do telômero dela, mais envelhecido biologicamente falando ela é, né? Então, eu que venho da biológica, por exemplo, a gente que vem da área biológica, por exemplo, a gente pensa muito lá na nossa célula, na função celular, biológico, lógico, mas os fatores psicológicos também influenciam, e influenciam de uma forma muito importante o nosso envelhecimento celular, acelerado ou não. Inclusive, esse trabalho mostra para a gente que os sintomas de depressão, eles estão associados ao comprimento de telômero, né, de leucócitos, em americanos, na comunidade americana. E olha só que interessante, né? Do lado esquerdo nós temos os homens, em azul são os indivíduos que têm um score menor de sintomas depressivos, em laranja estão os indivíduos que têm um score de depressão, de sintomas depressivos maior, para os homens e para as mulheres. Então vejam que interessante, né? Indivíduos que têm um score de sintomas depressivos maior têm um comprimento do telômero menor do que os indivíduos que têm os sintomas depressivos menor. Isso para os homens. Mas para as mulheres, esses resultados para esse artigo não demonstrou a mesma característica, né? E aí, eu pensei em muitas coisas, né? E uma das coisas que me veio à cabeça é que nós homens somos meio moles, né? Gente, qualquer resfriadinho besta, né? Qualquer coisinha a gente fica para baixo, fica de cama. A gente é meio mole nesse sentido, né? E as mulheres, por vezes, elas têm
elas têm uma força psicológica maior do que a dos homens para lidar com algumas coisas. Obviamente que eu não estou aqui generalizando, evidentemente que não, né? Mas é bem curioso esses resultados e difícil de serem explicados, né? Por que do homem e não da mulher e tal, né? Mas um fato que parece ser bastante importante é que os sintomas depressivos, eles estão associados com envelhecimento celular acelerado. E já se tratando do estilo de vida, né, da opção do estilo de vida que a gente adota, e vale ressaltar aqui, né, gente, que eu sei que é muito difícil, né, a gente falar para os meninos de 18, de 20 e poucos anos, para se cuidarem, porque elas vão ter um futuro melhor, né, em termos de qualidade, e não só em quantidade de anos em si. É difícil convencer esses meninos, né? Porque esses meninos, eles querem aproveitar a vida, querem ir para balada, querem beber, e é difícil falar para eles, né? Mas a opção que a gente toma hoje, ela vai refletir com certeza lá na frente, né? Então, se a gente conseguir criar hábitos saudáveis desde cedo, é muito melhor. Obviamente que não tem data para começar, mas quanto antes você começar, parece ser melhor, né? Então, para essa nova geração, que é a geração da internet, né, que fica muito tempo sentado, assiste televisão por muito tempo, ou o que seja, nós estudantes, né, que pelo menos por 4 ou alguns aí, 6, 10 anos de estudos consecutivos, fica muito tempo sentado, né? E esses autores, eles mostraram com esse trabalho que quanto maior o tempo, né, de tempo sentado, aqui eles colocaram assistindo televisão, mas o tempo sentado, ele está associado a um comprimento de telômero mais curto, como vocês podem notar aqui neste gráfico, né? Então, esses valores T1, T2 e T3 reflete o tempo de horas por dia, em média, de tempo sentado assistindo televisão, né? Então, quanto maior é o tempo sentado assistindo televisão, menor é o comprimento do telômero. E, evidentemente, né, meninos, que isso está associado ao a um menor nível de atividade física. Provavelmente, se ele está sentado muito tempo assistindo televisão ou mexendo no celular, ele está comendo mais, e geralmente ele está comendo coisas que são mais rápidas. Dificilmente ele está se alimentando com uma fruta, né? Ele está se alimentando com uma bolacha, não sei se você chama de bolacha ou biscoito, né? Mas eles estão se alimentando com algum tipo de alimento industrializado, rápido e tal, né? Então, esse tempo de sentado assistindo televisão, ou seja lá o que for fazendo, está associado a um menor comprimento de telômero. E por fim, né, gente, para eu parar de dar notícias ruins aqui para vocês, porque talvez, com tantas notícias ruins, talvez alguém aqui chegue até a pensar, falar, caramba, cara, eu acho que eu vou ficar depressiva, porque se eu tiver que tomar conta de tudo isso, né, lascou tudo, né? Então, só para eu finalizar aqui a parte das doenças, né, da associação entre os telômeros e a doença, muito interessante esse artigo da Elisa Epel, que ela é coautora da Blackburn, que tem aquele livro chamado O Segredo Está nos Telômeros, né? A Elisa, assim como a Blackburn, elas ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por terem descoberto a enzima telomerase, né? Não me lembro em qual ano, porque eu sou muito ruim para datas assim, mas essa aqui é uma autora muito importante, muito importante dentro do mundo dos telômeros. Ela e a Blackburn, que nesse artigo não fez parte, né? Essas autoras, elas revelaram que o estresse, telômeros e psicopatologias, né, elas estão intimamente associadas à tríade de envelhecimento precoce. E olha só que interessante que elas mostraram com essa figura para elas mostram com essa figura para a gente, né? Elas mostram que a partir do momento que a criança nasce, né, ela começa a ter alguns fatores do estilo de vida, bons ou ruins, que isso vai
vai favorecer ou não o processo de envelhecimento, né? Então ela passa pela idade, pela idade de criança, né? Pelo processo maturacional, a criança, adolescente e assim por diante, né? E ao longo do processo de envelhecimento a gente tem a gente tem vários obstáculos que a gente passa ao longo da nossa vida, né? Momentos de estresse, momentos de mais tempo sentado, porque o objetivo, por exemplo, é estudar. A gente tem épocas da nossa vida que a gente se alimenta um pouco pior, tem alguma perda importante, então todos esses fatores vão formando aquela pessoa. E se tratando de uma mulher, essa mulher que ela sofreu aí um estresse maior, ela teve sintomas depressivos, ela se alimentou pior, ela não manteve um nível de atividade física mínimo necessário aí para manter a saúde ao longo da vida dela. Quando ela engravida, isso vai refletir ao filho dela. O filho dela já vai nascer com um comprimento do telômero menor do que nasceria se ela tivesse tido um estilo de vida saudável, né? Então, pensando aí neste caso nas mulheres, é muito importante as mulheres terem, dentro do possível, obviamente, terem um estilo de vida saudável, porque isso vai refletir no filho dela, né? E já tem alguns estudos transgeracionais, né? Isso com modelo animal, mostrando que filhos de pais ativos já nascem com o comprimento dos telômeros maior do que filhos de pais que não têm esse nível de atividade física, esse estilo de vida saudável, né? Então, isso provavelmente vai refletir nos nossos filhos, né? Então, por vezes, se você não faz por você, você faz pelo seu filho, né? De novo, né? Muitas vezes os jovens não pensam nisso, né? Mas a gente que está um pouquinho mais adiante aí, que já é pai, já constitui uma família, já é mãe, a gente, eu particularmente, se eu soubesse disso antes, talvez eu teria feito algumas coisas diferentes da que eu fiz, e não necessariamente por mim, mas pelo meu filho, né? E, gente, calma, né? Esse rapaz aí da Zona Leste de São Paulo não veio aqui para sair daqui para mostrar para vocês que tudo é ruim, para deixar vocês com sintomas depressivos um pouco maiores, né? Calma que existe uma luz no fim do túnel e eu já dei alguns indícios, né? Eu vou dar um foco maior aqui no exercício físico, né? Mas entendam que o estilo de vida todo, ele reflete no comprimento do telômero, né? Talvez alguns de vocês já devem ter até sacado, né? Fala, poxa, praticamente qualquer coisa que a gente faça vai modular o comprimento do telômero. Parece que sim. Parece que praticamente qualquer coisa que a gente faça vai modular o comprimento do telômero, para melhor ou para pior, e aí isso reflete numa saúde biológica favorável ou não. Então, esses autores, eles trazem para a gente que o exercício aeróbio de longo prazo, né, lembrando que os telômeros, eles não se alteram, o seu tamanho não se altera da noite para o dia, isso acontece a longo prazo, né, eles mostram que o exercício aeróbio a longo prazo e o comprimento do telômero estão intimamente associados, né, então o treinamento parece afetar o envelhecimento biológico. E, de fato, né, os autores mostram que para os indivíduos idosos, os atletas idosos, na verdade, os atletas, sejam eles idosos ou jovens, eles apresentam um comprimento do telômero significativamente maior do que os indivíduos que não são atletas. Obviamente que a diferença estatística está somente aqui na idade mais avançada, né? Mas essas diferenças visuais, embora não tenham refletido numa diferença estatística, né, matemática, obviamente que pequenas diferenças podem fazer toda a diferença, né? Talvez se os autores tivessem feito uma estatística aí de tamanho de efeito, por exemplo, análise clínica, talvez eles conseguissem refletir aí esses dados de uma forma mais prática nesse sentido, né? Porque
visualmente, os atletas, eles têm um comprimento de telômero maior do que os não atletas, né? E aqui vale ressaltar que tem um paradigma sendo quebrado, né? Que o atleta, ele não é saudável, né? Não é bem por aí, né? Talvez ele tenha alguns sistemas orgânicos que sofrem um pouco mais, né? Mas ele não ser saudável, esse paradigma ele está sendo quebrado aí aos poucos, né? Porque uma pessoa, ela não consegue, o Usain Bolt não consegue fazer 100 metros rasos para 9 segundos e um pouquinho se ele não for saudável, né? Então, vale ressaltar isso. E com este gráfico a gente consegue suportar essas suposições, né? Que quanto maior o consumo máximo de oxigênio, maior o comprimento do telômero, né? Em toda a amostra desses indivíduos. Obviamente que a amostra é uma amostra não tão grande, é um estudo piloto, né? Como no próprio título já diz, mas eles já nos dá indícios importantes aqui, né, de que um maior condicionamento, uma maior aptidão física leva a um envelhecimento biológico retardado, né, um pouquinho diminuído. E aí, baseado neste artigo anterior e em alguns outros artigos, nós pensamos assim, né, nós do nosso grupo, e esse aqui, o Herbert Gustavo Simões, foi meu orientador do mestrado e do doutorado, e basicamente tudo que eu tenho, tudo que eu venho conquistando é graças a ele e ao grupo de estudos que me proporcionou, por exemplo, estar aqui com vocês hoje. Então, tudo que eu tenho aí, eu devo a esse cara aí, que é um atleta master, ele é barreirista, né? Ele faz, ele compete, ele foi campeão mundial das barreiras. Eu não me lembro com qual idade, mas ele é campeão mundial, então ele é um atleta master, né? E aí a gente pensou, né? Poxa, o exercício físico a longo prazo parece modular o comprimento do telômero. Será que atletas master, né, que são indivíduos acima dos 35 anos de idade, para a maioria dos esportes, que tiveram uma vida de rotinas intensas de treino, alimentação saudável, controle do estresse, será que esses indivíduos com essas características, mesmo na idade mais avançada, meia-idade, idoso, ainda competem? Será que esses caras, eles têm um comprimento do telômero maior? Será que o desempenho tem alguma associação com o envelhecimento biológico? Então, baseado nessas premissas, nós começamos a estudar os atletas master, comprimento dos telômeros e alguns fatores intervenientes, né? Então, este trabalho aqui foi o primeiro trabalho que a gente publicou com telômeros em atletas, e estes atletas eram apenas atletas de velocidade. E aí nós mostramos que os atletas de velocidade, né, os sprinters, 100 TDS com barreira, 100 metros rasos, os saltadores, os lançadores, com características de potência, força, potência muscular, eles têm um comprimento do telômero significativamente maior do que os não atletas. E com um tamanho de efeito, com um efeito clínico, né, com uma aplicabilidade prática aí, com um score muito grande, né, com um score grande, né, que a aplicabilidade clínica disso é muito importante e não só matemática. Além disso, nós mostramos que o declínio da performance, né, o declínio da performance por década, ela está negativamente associado a um comprimento do telômero. Então, quanto maior for o declínio de performance do atleta, menor é o comprimento do telômero dele. E o contrário é verdadeiro. Nós mostramos que quanto maior a performance dele, quanto mais perto do recorde mundial estão aqueles atletas, maior é o comprimento do telômero deles, né? Então, esses indivíduos, eles não só fisicamente demonstram ser mais saudáveis, né? Mas biologicamente falando, eles são mais jovens
do que eles aparentam ser, né? Tem alguns estudos que mostram que atletas master, eles aparentam fisicamente, e não só fisicamente, mas pela idade biológica, eles têm uma idade biológica por volta de 7 a 10 anos a menos do que a idade cronológica, né? Então, eu particularmente isso, a gente não tem relatado cientificamente, né, mas eu conheci um atleta master chamado Shimizu, em São Paulo. Na época que eu conheci ele tinha 92 anos de idade. Com 92 anos de idade, o Sr. Shimizu estava correndo 200 metros rasos. O Sr. Shimizu estava subindo a escadaria do estádiozinho lá em São Caetano, igual um menino de 20 anos de idade, né? Com 92 anos. A minha avó faleceu com 78, se eu não me engano, e ela já não andava, né? O que esse Shimizu, né? O que esse senhor fez, o que a minha avó não fez, né? Ele simplesmente, não tão simplesmente assim, ele teve um estilo de vida saudável, dentre eles o exercício físico com rotina, em alta intensidade, controlado e assim por diante. E aí, baseado nesse comprimento do telômero maior, a gente foi verificar se realmente o estresse oxidativo ele influencia no comprimento do telômero nos atletas master. E concomitante a isso, nós avaliamos também o papel da gordura corporal, né? Porque a gordura corporal em excesso, ela leva a uma maior produção de parâmetros inflamatórios, né, de citocinas inflamatórias, e como a gente viu anteriormente, essas citocinas inflamatórias aumentam o estresse oxidativo, entram no ciclo vicioso e danificam as células até morrer, e diminui o comprimento do telômero mais adiante, né? Então aqui nós mostramos que os atletas, e aqui esses atletas, eles eram de velocidade e endurance, todos na mesma amostra, né? Então, aí dentro desses gráficos dos atletas master estão todos juntos, a gente mostrou que todos esses atletas, sejam com características de potência ou endurance, têm um comprimento do telômero maior do que os indivíduos não treinados. E que os atletas master, eles têm um menor percentual de gordura corporal. E aqui vale ressaltar para vocês, meninos, que os nossos atletas, eles tinham uma idade média de 52 anos. Com 52 anos, esses caras tinham uma média de gordura corporal por 7 dobras de Pollock de 12, 13, com 52 anos, um percentual de gordura de 12 até 15, por aí, né? Talvez alguns de nós, na faixa dos 20 e 30, não tenhamos aí essa gordura corporal tão baixa, né? E nós mostramos também que a razão superóxido dismutase é um antioxidante. E o TBARS, né, a razão só de TBARS, o TBARS é um pró-oxidante, né? Então, a gente com essa razão antioxidante, pró-oxidante, o balanço oxidativo, né, quanto maior, melhor, a gente mostra que a razão superóxido dismutase, TBARS, os atletas master têm uma defesa antioxidante melhor do que os indivíduos não treinados. E o mesmo comportamento é para a catalase e para a razão catalase TBARS. A catalase também ela é um antioxidante, né? Então parece que neste artigo a gente mostra que parece que os telômeros, os atletas master têm telômeros maiores e as defesas antioxidantes maiores e a gordura corporal do que os indivíduos não treinados. E aí a gente mostra com essas associações que a gordura corporal ela está negativamente associada com o comprimento do telômero, com a catalase, que é um antioxidante, e com o balanço oxidativo, refletido pela catalase TBARS. E que a catalase, que é um antioxidante, ela está positivamente associada ao comprimento do telômero. Então, olha só que interessante, né? Pensando na gordura corporal. Geralmente a gente tem pontos de cortes, né? Para a gordura corporal lá, né? Sei lá, o IMC acima de tanto, o cara tem sobrepeso, o cara é obeso, a gordura corporal acima de tanto, o cara tem sobrepeso, não sei o que e tal. Parece, gente, que pequenas mudanças na gordura corporal já vão refletir no estresse oxidativo e na gordura corporal. Então, você não precisa se tornar um indivíduo sobrepeso
ou obeso, né, sobrepesado e obeso, para ter esses malefícios oxidativos e teloméricos. Parece que pequenas mudanças na gordura corporal já vão refletir nos parâmetros de estresse oxidativo e no comprimento do telômero, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse efeito sanfona, né? Aumenta 3%, baixa 3%, aumenta 5%, baixa. Parece que esse pequeno percentual já vai influenciar no comprimento do telômero e no estresse oxidativo, ou melhor, no estresse oxidativo e no comprimento dos telômeros. Depois, nós fomos tentar descobrir a relação dos telômeros no desempenho. Quais os fatores estão associados ao telômero e ao desempenho? E aí a gente mostrou que a inflamação crônica ela está associada à performance, a uma melhor performance, mas não o estresse oxidativo, o IMC, o treino de força e o treino aeróbio. Então, parece que, para os atletas master, uma inflamação crônica maior, ela vai atuar na performance, ela vai diminuir a performance, e muito provavelmente essa inflamação crônica está vindo do tecido adiposo, e a performance está associada ao telômero. Então, uma maior inflamação crônica diminui a performance, que vai diminuir o comprimento dos telômeros. Então, esses fatores, eles podem ser muito importantes. E, novamente, né, gente, pequenas mudanças na gordura corporal, elas já vão refletir numa maior produção de citocinas pró-inflamatórias, que já vai estimular a produção de radicais livres de estresse oxidativo, e isso vai danificar a célula e vai diminuir o comprimento do telômero, e isso parece estar associado ao desempenho, se tratando de atletas de meia idade e idosos. E por fim, este foi o trabalho mais recente que a gente publicou lá no grupo, né? Que foi uma meta-análise, uma revisão sistemática, uma meta-análise, que a gente mostra que os atletas master, eles realmente têm um comprimento dos telômeros maior do que os indivíduos não atletas, e a gente tentou propor alguns mecanismos que a literatura ela já vem nos mostrando, né? Então, o primeiro gráfico que eu trago para vocês é sobre o comprimento do telômero. Esses 11 trabalhos mostram que realmente os atletas master, eles têm um comprimento do telômero significativamente maior do que os indivíduos controle, os indivíduos não treinados. Então, parece que ter um estilo de vida saudável ao longo da vida, com exercício físico controlado e intenso, dieta balanceada, controle do estresse, parecem favorecer no envelhecimento celular dos atletas, e não apenas no desempenho. E também nós temos os fatores antioxidantes, né? Então parece que para um índice antioxidante total, né, que envolve a catalase, a superóxido dismutase, esses fatores, eles estão a favor dos atletas master. Então, parece que os atletas master, ele têm uma defesa antioxidante maior do que os indivíduos não atletas. Isso não é um comportamento para o Trolox, que o Trolox é uma defesa antioxidante total, né? A gente não sabe de onde vem essa defesa, mas ela reflete uma defesa antioxidante total. Mas, de uma forma geral, como nesse último diamantezinho dessa meta-análise, a gente mostra que os atletas master, eles têm uma defesa antioxidante maior do que os não atletas, né? E pensando nos agentes pró-oxidantes, tais como o TIBARS, parece que os indivíduos controle, os indivíduos não treinados, eles têm um maior dano oxidativo comparado aos atletas, né? Então, se os atletas têm uma melhor defesa antioxidante, eles têm, por consequência, um menor agente pró-oxidante, e isso vai refletir num maior comprimento de telômero, e provavelmente, como nós já vimos, isso vai refletir também na performance física desses indivíduos. E por fim, né, essa figura é a figura da nossa meta-análise, né?
a gente propõe que os atletas master, eles tenham menor dano oxidativo e uma defesa antioxidante maior do que os não atletas, e isso vai refletir numa menor inflamação crônica e numa maior biogênese mitocondrial e defesa antioxidante. Isso vai refletir na atividade da telomerase, né, que é aquela enzima que eu disse para vocês, que tem a função de repor os pares de base nas divisões celulares, e nós temos também, parece que nós temos também, ainda é muito escasso esses dados na literatura, que o complexo Shelter, né, que são um conjunto de 6 proteínas que tem a função de proteger o telômero, tem uma atividade maior do que os indivíduos não treinados. E isso, por consequência, vai refletir numa menor ativação da P53, que é uma proteína que indica apoptose celular, morte celular, e, por fim, vai refletir num menor dano telomérico, né? Então, esse aqui são alguns dos possíveis mecanismos que estão associados aí a um comprimento do telômero maior ou menor. E aí, se eu tivesse trazido esse slide somente para vocês, a gente poderia ter conversado sobre tudo que nós conversamos até agora, né? Parece que, como o meu orientador diz, né, o comprimento do telômero está no olho do furacão, né? Parece que muitas coisas, né, praticamente tudo, vai influenciar num comprimento do telômero, maior ou menor. Basta a gente saber fazer a escolha correta, né? Se a gente vai ter fatores do estilo de vida, como do lado esquerdo de vocês, fatores do estilo de vida ruim, né? Como alimentação ruim, muito tempo sentado, e isso provavelmente vai refletir nos sintomas depressivos e de estresse maior, ou se a gente vai escolher ter uma alimentação melhor, um mindfulness, né, um controle aí do estresse melhor e um nível de atividade física melhor, né? Então, essa escolha a gente precisa fazer, e de preferência, quanto antes a gente fizer essa escolha de estilo de vida, mais vai favorecer ao comprimento dos nossos telômeros. E aí, para finalizar minha fala, eu volto com essa pergunta para vocês. Aonde e como vocês querem estar com 70, 80, 90 anos de idade, deitado num leito de hospital ou na cama da sua casa, dependendo de todo mundo, com uma inflamação crônica alta, com estresse oxidativo alto, com comprimento de telômero curto, sem conseguir fazer nem as atividades diárias, né, rotina diária, como ir ao cabeleireiro, ir à igreja, pentear o cabelo, escovar os dentes, ou a gente vai escolher estar saltando, pulando, brincando com os nossos eventuais netos, ou talvez, quem sabe aí, até competindo, né? Então, essa pergunta, ela é uma pergunta razoavelmente provocativa no início e no final do nosso encontro. Essa aqui são algumas fotos de todo o processo e de algumas pessoas muito importantes que passaram aí na minha vida ao longo desses 6 anos de pós-graduação, que são pessoas fundamentais, foram e são fundamentais para eu estar onde eu estou hoje. Obrigado, gente. Professor Samuel, que palestra interessantíssima. Peço desculpas, porque eu tive que correr muito, né? Eu já sou paulista e geralmente eu já falo meio rápido mesmo, né? Mas eu tive que correr um pouco, porque senão eu não consigo falar tudo que eu preciso. Acho, não, tenho certeza. Você foi extremamente didático. Toda a palestra eu entendi perfeitamente. E acredito também que os colegas aqui também entenderam perfeitamente.